3 gols em 9 minutos, hein? 3 gols em 9 minutos dessa segunda etapa. Tava 2-1 no intervalo, o Botafogo faz o 3-1 e toma 2 gols na sequência do Soares, hein? 3-3. E um detalhe, Chacon, que eu tava até conversando com o Bruno Prado, o Botafogo, neste retorno, ele tem apenas uma única vitória no Brasileirão em casa. Essa seria a segunda que nem é em casa, está jogando em São Januário. Tá jogando como mandante, né? Mas não na sua casa, que é o Nilton Santos. Não tem Ele faz gol, né? Ele abre 3, ele abriu 3 do Palmeiras. Então, mas o que explicar essa queda defensiva? A defesa muito desorganizada, muito bagunçada mesmo. O que explicar isso, do Soares falha mesmo do setor defensivo. E vocês viram o primeiro gol que o Botafogo sofreu? Vocês viram? Também. Foi muito mal o Lucas Perry, hein? Foi. Muito mal. Mas que deu as costas pra bola, não acreditou. Sem noção nenhuma do espaço. Parecia que não sabia onde estava o gol. Perdidinho. O que tá acontecendo com o Botafogo, hein? Pra mim, a parte ofensiva vai bem e a defensiva não segura a onda. Você acha que o Botafogo chegou num limite? E já atingiu esse limite e não tá conseguindo mais tirar coelho da cartola? Porque eu tenho a impressão que nos últimos anos tivemos exemplo disso. O São Paulo, por 2 vezes, o Internacional chegou a esse ponto de chegar num limite, chegar num patamar que não condizia com o time. O Botafogo talvez abriu uma margem que foi uma surpresa para muitos. Teve toda a confusão com seus técnicos. Luiz Castro vai pro futebol da Arábia Saudita. Bruno Lage começa a querer mudar tudo, inventar. E eu acho que é aí que caiu o Botafogo. Que caiu essa produção do Botafogo e não conseguiu reverter. Pode até ser que ganhe hoje. Mas tá muito estranho esse Botafogo, Vamp. 3-1, achei que tava já a cobra morta e o jogo tá bom, viu? Tá jogando em casa, com apoio da torcida. Em casa, assim, como mandante, apoio da torcida. Eu acho que isso tem muito do emocional, porque o Botafogo, naquele momento que ele disparou, ele tomava pouco gol. Ele tomava pouco gol. Era um time que defendia bem, tinha um contra-ataque. É verdade que em alguns jogos, inclusive um jogo com o Grêmio em Porto Alegre, no primeiro turno, o Lucas Perry teve que trabalhar muito. Tinha jogo que a bola chegava muito no gol do Botafogo e o goleiro estava muito bem. Ele também teve uma queda de produção. Mas acho que o emocional tá pesando muito. O time realmente estava bem desorganizado, bem aberto. E o Grêmio, ele também tem uma coisa muito maluca, né? É o melhor ataque do campeonato e a 4ª pior defesa, né? Vamp, quando chega nesse estágio, você que já foi jogador, vestiário, qual que é o papo, o que tem que conversar para recuperar essa confiança? Porque, não tá falando nem de um time de meio de tabela. É o time que é líder e tá deixando escapar o título nas mãos. Aí você pega esse grupo do Botafogo, né? Se você pega assim, que jogador vencedor que é acostumado a ganhar título é o Diego Costa, né? Que tem que chamar o Tietê também, acostumado a ganhar título. Não são muitos jogadores que são acostumados a estar em um momento desse. Aí começou a cair, né? E hoje agora mesmo, a gente tá vendo aqui o jogo, 3-1, agora a cobra tá morta. Eles não vão fazer que nem fez contra o Palmeiras, que já foi. Sofreu aquilo, tem que ser organizado. Tem que aprender, pelo menos. 2 gols rapidinho do Soares, e falha do lado esquerdo, o Bizonha. E o lado esquerdo hoje tá o Hugo. O Hugo, no lugar do Marçal. No lugar do Marçal. E o Hugo não é mau jogador, não, é bom jogador. Mas tava facinho e ele acabou entregando a rapadura. Pedro Henrique Sperber tem gol. Por favor, informe, quem marcou o gol? PH. Pares, o Grêmio vira sobre o Botafogo. É uma virada histórica. Cadê o ânimo? Virada histórica do Grêmio sobre o Botafogo no São Januário. O Grêmio que vai chegando a 59 pontos. Botafogo também tem 59. Luizito Soares marca seu 3º gol. Botafogo 3, Grêmio 4 em São Januário. Gente, que isso? Gente, vamos falar a verdade. O que esses jogadores do Botafogo estão fazendo é vexatório na história do clube. Um clube que já ajudou muito a seleção brasileira a conquistar títulos de Copa do Mundo. Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho. Time que teve esse tipo de calibre de jogador e que tem tanta história. Esses jogadores vão ficar marcados negativamente na história desse clube. Não acabou ainda a competição não, viu, Chacon? Não acabou, mas pelo amor de Deus. São 2 vezes que o Botafogo faz um negócio desse. Terminando aí, da gordura dá, ele ainda continua líder, né Bruno? Ele pede a liderança... Líder pelo saldo de gols, pelo saldo de gols. Aí ele tem um jogo Mas é uma vergonha. É uma vergonha essa reta final.
E o Flamengo, aí bota todo mundo na pista. O Campeonato Brasileiro acho que é o melhor dos últimos anos. É o melhor mesmo dos pontos corridos de todos os tempos. Flamengo, ó, tem 3 times empatados e tem um time com 1 ponto atrás que é o Bragantino e o Flamengo a 3 pontos. Do quinto pro primeiro, 3 pontos nesse momento. E o Galo agora ficou pra trás, tá 5, né? Em sexto. Agora qual é a tabela do Grêmio, hein? Pedro, olha a tabela do Grêmio aí. O Grêmio tem jogos contra o Corinthians no final de semana. Aí tem a pausa da data FIFA. Depois ele volta com o Atlético Mineiro fora de casa. Ele recebe o Goiás que talvez já esteja rebaixado. Vamos ver, né? Apenas no dia 29 de novembro. Depois ele recebe de novo o Vasco da Gama na Arena do Grêmio. E aí vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense na última rodada no dia 6 de dezembro. Eu não sei se eu gosto de usar muito esse termo, tá? Mas muita gente usa no mundo do futebol. O Botafogo está pipocando mais uma vez? Deu uma pipocada muito grande no segundo turno, que é isso. Ó, ele chegou a estar 21 pontos. Eu estava vendo uma hora na tabela, 21 pontos na frente do Atlético Mineiro, 12 do Flamengo, 15 do Palmeiras. Ele chegou a estar muito ponto. Isso é basicamente um campeonato resolvido. Era ponto demais, era só manter, né? E o segundo turno é horrível. O segundo turno do Botafogo ele só ganha do América Mineiro, né? E perde até pro Curitiba. Mas o que me estranha é que são 2 jogos em casa, 2 jogos claros, inclusive com o mesmo resultado, só que esse mais cedo conquistado, por enquanto, parcialmente pelo Grêmio. Claro que pode empatar, pode virar, o Botafogo pode vencer, pode tudo isso. Mas assim, tá muito chocante esse momento do Botafogo. Se o Atlético Mineiro ganhasse hoje do Corinthians, cara, ele estaria com 56 a 3 pontos do líder. O que tá acontecendo com o Campeonato Brasileiro? O que tá acontecendo com o Botafogo? Tá bom. Tá bom, né? E lá embaixo tá uma delícia também, olha lá. Do 13º Santos até o Cruzeiro, 17º, apenas 4 pontos também de distância. Você descarta com o 13º, o 12º não cai, né? Não cai. É que o 12º não caia. Eu só destaquei com relação ao Santos, porque o Santos tem 4 pontos com relação ao Cruzeiro. O Inter tem 6. Aí são 2 partidas, 2 vitórias que o Cruzeiro teria que vencer, tirar do Internacional, né? Mas vamos nessa linha, então, essas pipocadas aí do Botafogo nessa reta final de campeonato. Como é que para isso? Como é que para? Porque, claramente, a gente chegou nesse consenso que é algo emocional, mas tá faltando alguma coisa tática aí também, né, Vamp? Não é possível. A zaga do Botafogo, que foi tão perfeita no primeiro turno, no segundo turno desandou a tomar gol, agora mesmo. Abriu 3-1 em São Januário, sua torcida toda lá, parecia já que a cobra estava morta. E acabou tomando 3 gols do Soares, né? Que jogador esse Soares, né? Não, tudo bem que o Soares também tem mérito, mas eu acho que eu destaco muito mais as falhas defensivas do Botafogo nesse momento. Porque você não pode, inclusive, sabendo que o Soares é esse cara diferente, esse cara brabo, pra não falar outra coisa, você não pode deixar ele sozinho. Bruno, assim, claro que as mudanças de técnico fizeram muito mal pro Botafogo, mas nem essas mudanças podem justificar perder 12 pontos de vantagem, 15 pontos, 21 pontos de vantagem numa liderança de um campeonato. Eu acho que é uma mistura ali de parte emocional, tem a parte tática, né? Você muda treinador, você muda o jeito de jogar, o jeito de trabalhar, nenhum é exatamente igual ao outro, né? O Bruno Lage tentou, a intenção do Bruno Lage era fazer com que o time trabalhasse um pouco melhor também com posse de bola, que era um time que jogava muito no contra-ataque, ele queria que melhorasse um pouco a posse, então por isso às vezes ele tirava o Júnior Santos, tentava colocar um jogador que segura mais a bola, às vezes ele tirava o Tietê, colocava o Gabriel Pires, mas então o Botafogo ele foi perdendo uma identidade, conforme ele foi perdendo jogos e os adversários aproximando, também foi perdendo o controle na parte emocional mesmo, foi se apavorando. É aquela situação, eles fizeram mais do que o esperado, eu jamais esperaria o Botafogo na liderança do campeonato do jeito que foi. Se a gente colocasse assim, se chegassem antes do campeonato, Bruno, 33ª rodada o Botafogo vai ser líder, mas apertado. Você ia falar, pô, tá legal, meu. Muito bom, e pra mim isso seria uma coisa bem surpreendente. Mas a forma que foi é que é o problema, né? Sim, perdendo jogos, tropeçando em casa, agora tomando uma segunda virada em uma semana, com uma ótima vantagem, contra o Palmeiras foi 3-0, contra o Grêmio 3-1, e você toma 4-3 nos dois, então é uma situação, hoje, eu acho que é irreversível. Eu acho que se perder esse jogo mesmo, né, ainda vai tentar alguma coisa no desespero. O Vamp acha que vai ser campeão, você acha que não? Eu acho que não, acho que se perder hoje mesmo, se não conseguir arrumar pelo menos um empate aí nesse final,
Eu acho que já foi. Muito, não, nem tanto pela matemática. A matemática ainda é uma situação ok, é o líder. Tem jogo a menos, tudo isso. Mas eu acho que pelo emocional, por tudo isso, eu acho que vai afundando. E tudo bem que o Grêmio é uma das equipes que está lutando pelo título também, se a gente for colocar na questão matemática. Se a gente for avaliar desempenho, bola jogada e elenco, a gente também não coloca o Grêmio assim, pô, vai chegar até o final lutando, mas tá aí, pontuação. Como é que você vai falar que não? Sim. Né? Mas, como é que chega... O Grêmio não é nada pior, mas joga um futebol menos vistoso e menos assim, menos certo que vai vencer do que o Bragantino. Como é que chega o Botafogo fora de casa pro Bragantino no final de semana? É terrível, ele vai para uma decisão, mais uma, confronto direto contra o Bragantino lá em Bragança, numa situação assim muito... Assim, o emocional totalmente destruído, né? O Bragantino perdeu pro São Paulo, ok? Mas a pressão é diferente, né? O Bragantino, ele joga muito tranquilo em relação a isso. Claro que pode existir a pressão dos próprios atletas, né? Eles com eles mesmos. Não, a gente está chegando perto de uma possibilidade de conquista que é uma coisa muito grande. É claro que o atleta pode sentir, é um time jovem do Bragantino, isso que o Vampeta fala, o Vampeta como um ex-atleta sabe bem disso, do cara que está acostumado a ganhar. Acho que isso tem um peso mesmo. E ter o Palmeiras e o Flamengo chegando é bem ruim para essas equipes, que o Palmeiras e o Flamengo são times que estão ganhando nos últimos anos com esses elencos. Que aí você lembra, a gente lembrou algumas derrotas, alguns times estavam liderando São Paulo, se voltar mais no tempo o Palmeiras de 2009, que era um momento que o Palmeiras não estava ganhando, só que a gente pode lembrar times que vinham ganhando e pegaram uma arrancada dessa, aí dá para lembrar o próprio São Paulo, agora positivo em 2008, no Tri brasileiro. Era muito improvável aquele título, o time não estava bem, o São Paulo perde para o Grêmio na primeira rodada do segundo turno em Porto Alegre, ou seja, a 20ª rodada, e ali o Grêmio abre 11 pontos para o São Paulo. Faltando 18 rodadas, 11 de diferença, e o São Paulo não era o segundo colocado, era o quinto, sexto, por aí, e a 11 pontos do líder. E o São Paulo termina campeão 3 pontos na frente do Grêmio, ou seja, em 18 rodadas ele tirou 14, porque ele igualou os 11 e abriu 3. Então, mas isso tinha muito a ver com o time que vinha ganhando, né? Era campeão mundial, Libertadores 2005, brasileiro 2006, brasileiro 2007. Aí isso tinha muito a ver. O psicológico faz bem. Sim, ele começa a acreditar. Pô, a gente tá ganhando. Aí começa, agora a diferença era 11, tá 8. Nossa, agora já tá 5. Agora a gente vai ganhar. Por tudo que já fez, vamos fazer de novo. Que é o que pode acontecer com o Palmeiras e Flamengo aí nessa reta final. E até porque não são elencos ruins. Sim, são muito bons. Tem ótimos treinadores. Sim. Os dois times. Sim. Né? Como é que você vai descartar dois times como esse? Não tem como. E essa coisa de estar ganhando, assim, nos últimos anos, de ter jogadores que estão acostumados a ganhar, isso aí acho que mexe muito. Pra cima e pra baixo, né? Ter um elenco que tá perto de uma conquista e começa a escapar e não ter jogadores já mais acostumados a esse tipo de decisão, pesa muito contra e pesa muito a favor ter jogador que está acostumado a ganhar título, a disputar jogo importante, a disputar jogo decisivo. Isso tem um peso muito positivo. Pra você, encerrado então, o Botafogo não é campeão? Eu acho que não. Acho que já foi. Se perder esse jogo mesmo, se não arrumar nada aí, um empate no desespero, pelo menos que seja, já que se perder esse jogo, acho que já foi. Acho que não é matemático, é mais emocional do que matemático. Na lógica matemática é óbvio que ele tá aí. Mas você tá aqui, ó. O emocional vai pro espaço. Tudo é sofrido. Vai ser campeão com um ponto de frente. Diga, Pedro Henrique Sperber. Tem gol na rodada. Tem gol na rodada. Diga. Cuiabá faz o segundo sobre o Bahia. Cuiabá 2, Bahia 0. Bahia que está brigando contra o rebaixamento no Brasileirão. E só para ressaltar também, a gente tá falando bastante do Botafogo. O Botafogo ainda tem um jogo a fazer, tem um jogo atrasado com o Fortaleza. Então, embora ele não tenha mais vantagem com relação às demais equipes, Grêmio e Palmeiras têm a mesma pontuação, o Botafogo ainda tem um jogo a fazer, que é contra o Fortaleza fora de casa. Não sei se vai conseguir conquistar pontos nessa partida, mas ainda tem uma partida a realizar neste Brasileirão. Eu senti mais um tom baixo quando ele fala da derrota do Bahia, porque ele é um grande fã de times tricolores. Então em São Paulo ele tem uma grande simpatia pelo São Paulo, Fluminense no Rio, Grêmio no Rio Grande do Sul, Bahia, né, no estado da Bahia. É muito bacana o Pedro Henrique negativo, Sperber. Tanto é que eu sou que nem o Vamp, eu sou Vitória na Bahia. Sim, aqui é Vitória. Vitória que muito próximo aí de... no final de semana agora já sobe. Não só sobe, mas quem sabe conquista o título nacional, né? Uma vitória já ganha. Maravilha, hein? E o que falar do Luis Soares aí? Vamos dar uma pincelada nisso, porque eu tô aqui com dados e estatísticas. Que é isso, cara? Últimos 13 jogos, já contabilizando esse,
do Luis Soares, 16 participações para gol. É pouca coisa? O que você vai falar de um cara desse, hein, Vamp? E ele vai embora, vai ver o amigo dele Messi, vai ficar desfrutando. Tá fazendo Legends do Barcelona. Ele vai encontrar seu grande amigo Messi. O que falar de um cara desse, Já hein? pensou o cenário, o Grêmio campeão brasileiro, o Grêmio foi campeão a última vez em 86, né, Bruno? 96. Olha o cenário, Soares vem campeão e vai para os Estados Unidos. Tem que fazer uma estátua dele. Não duvido, Já tem não. uma do Renato, né? É. E aí, Bruno Prado? Como adjetivar Luis Soares? Um atacante fantástico, um dos maiores atacantes do mundo nos últimos 10 anos, aí, nessa última década, e ele tá entre os grandes atacantes do futebol mundial. Eu vou dar uma opinião um pouco polêmica, não sei se é polêmica. Eu acho que ele é top 5 desse século. É bem possível, é que é difícil fazer. Você tem dois absurdos, o Messi e o Cristiano, e depois ele tá ali no... Não, eu tava pensando mais em centroavante. Centroavante. Sim, isso é... Top 3 tranquilo. Top 3. Você bota ele, bota quem? Benzema, Lewandowski, Harry Kane, não, desse século. Desse século. Ronaldo aí tem mais gente, né? Mas é bem possível, sim. Aqui não tem Ronaldo, Thierry Henry. Henry era muito bom mesmo. Era muito bom. Ronaldo, um gênio. O Adriano. Ronaldo é o maior deles. O Adriano é que... Pra mim o Soares é maior que o Adriano. Sim, maior em tamanho sim. Melhor também. Não sei melhor, se melhor. Pra mim entre Soares e Adriano, Soares. Vou puxar o saco aqui, Shevchenko era muito bom, sim. Soares que foi substituído agora na partida, vale ressaltar. Ronaldo... Pronto, fica tranquilo, não vai mais marcar gol. Não, negativo, só pra informar mesmo. Entrou João Pedro Galvão, o JP Galvão lá no Grêmio e saiu Soares. O Ronaldo fácil é o maior de todos aí. Com tranquilidade. Aliás, da seleção dos que eu vi jogar na vida, o meu ataque é Messi, Cristiano e Ronaldo Fenômeno. Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo. Que maravilha, é um bom ataque, hein? É um bom ataque. Sim. Tá bom, né? Espetacular. Imagina um time com esse ataque. Sim, nossa senhora. Coisa boa, hein? O Soares muito bom. E agora, realmente, o Botafogo dando uma boa patinada, pipocada, fale como queira, mas mais uma derrota. Pô, são duas derrotas iguais. Você abre 3-1 e toma o 4-3 no intervalo de 8 dias. Porque contra o Palmeiras foi na quarta passada. Não essa, a quarta passada. O Botafogo tá tomando... É chocante isso. E uma semana que você falou, 8. O Palmeiras tomou 6 também, né? É verdade. Também. 6. Tomou muitos gols. Olha só, os times que tá pra ser campeão, as defesas não estão, né? Olha lá. E é capaz que tome mais um, hein? Meu Deus. Mas Nathan também se faz Fernandes. esse gol, pode parar, né? Deu um chapéu ainda. Aí tirou pra qualquer coisa, hein? Vamos só se diverte, hein? Tô me divertindo. O melhor campeonato brasileiro dos últimos anos. Você vai nessa linha, Brunão? É o melhor? Vou, assim, muito... Esse campeonato tá muito legal, tá muito bom. E esse ano uma coisa... Isso não é ruim, não. Assim, tem o seu lado bom e o lado ruim, mas eu acho legal. É difícil apontar quem é o grande time brasileiro do ano. É difícil. Ano passado era ou o Palmeiras... Aí depende do gosto. Tinha o Palmeiras pela regularidade. O Palmeiras perdeu 7 jogos no ano passado, o ano inteiro. Em todas as competições. E tinha o Flamengo que teve um pico ali de 2-3 meses espetaculares. Aí você podia escolher a regularidade ou o time que chegou a jogar o futebol, assim, fantástico, mas por pouco tempo. Esse ano você tem vários momentos assim. Aí você pode escolher por título o Fluminense ganhar a Libertadores, ok. Mas assim, o Fluminense teve alguns momentos muito bons esse ano. Meteu 4 no Flamengo, meteu 5 no River, ganhou a Libertadores, fez vários jogos espetaculares. Não por colocar ali, sim. Né? Mas o Fluminense também teve as suas oscilações, teve os seus momentos. Assim, não teve nenhum time muito regular. No próprio Brasileirão. Sim, o Palmeiras, que é um time normalmente muito regular, ele vinha de 4 derrotas aí há pouco tempo. Aí ganhou 5 e agora perdeu pro Flamengo. O Botafogo teve o seu momento no primeiro turno. E agora no segundo turno você tem alguns times se destacando. É difícil meter um time... Esse foi o grande time. Você pode falar por título. O Fluminense ganhou a Libertadores, então o Fluminense. Mas assim, por desempenho, o São Paulo na Copa do Brasil teve alguns jogos muito marcantes. Enfim, teve vários times tiveram seus momentos assim, mas nenhum deles foi muito regular. Não tem como você definir um com certa unanimidade, né? Tipo, é o time do ano.
Sim, não tem como. Todos eles, Agora, o Botafogo perdendo esse título, eu acho que ele se destaca como o destaque negativo do ano. Sim. Porque assim, vale ressaltar, ele cai na Copa do Brasil cedo e cai na Copa Sul-Americana nas quartas de final. Sim. Oitavas Ou seja, da Copa do Brasil, ele tinha só o Brasileirão. E teve queda de rendimento da mesma forma. A coisa é louca, não tem jeito de separar isso, né? Que a expectativa, ela acaba influenciando, mas não tem jeito, não tem como. Porque, assim, se o Botafogo termina o campeonato fica em quinto o campeonato inteiro ali. Quinto, sexto, quarto, quinto, sexto, aí termina em quinto. Tá ótimo. Todo mundo ia falar que foi uma boa campanha, mas o problema é que ele abriu muita distância e esses jogos, assim, o jogo do Palmeiras e o jogo de hoje, se o Botafogo perder mesmo esse título, esses jogos, assim, vão ser lembrados de uma maneira muito forte, assim, as duas viradas, né? Como os jogos que decretaram, por exemplo, caso não aconteça, a perda muito negativo. Vai ficar um símbolo, né? O jogo do Palmeiras e o jogo do Grêmio. Eu bato sempre na... Eu ainda acho que o Botafogo vai ser campeão, ainda tem essa vantagem. Mas o que te motiva? Seria ser campeão com 12, 15, 8 pontos de frente, é muito ponto, gente. Mas o que te motiva a falar que o Botafogo vai ser campeão? A vantagem ainda que ele tem. Só a vantagem. E ele não... Ele vem tomando muito gol, mas ele tá fazendo gol. O problema é que ele tá fazendo gol, não é que ele tá tomando pra ter que correr atrás. Tá. Ele tá botando na frente sempre. Mas não tá conseguindo administrar. E eu acho ainda que ele vai ser campeão, assim, faltando com a diferença de 3 pontos, 4 pontos.